Olá, pessoal. Eu sou o professor Luiz e hoje na nossa aula de economia nós vamos falar sobre gráfico. Nós vamos aprender a ler os gráficos. Na área de economia é muito importante isso daí. Então, como é que vai funcionar? Eu vou colocar lá no fórum o capítulo do livro que vocês vão precisar de estudar, que tem esse assunto que eu vou falar agora. É o apêndice 1, tá, do livro que a gente adotou para estudar. E a gente vai ver hoje, aprender um pouco como é que a gente lê gráfico. Como é que você pode fazer quando pegar um gráfico econômico e você entender o que ele está querendo dizer? Bom, então vamos lá. Dentro da economia, o gráfico é muito utilizado. Eu vou mostrar para vocês agora mesmo vários exemplos de gráficos que a gente utiliza para fazer leitura. O gráfico tem um impacto visual muito grande, porque quando você olha para ele, você consegue ter um monte de informações dentro de uma figura só. E eu vou indicar alguns sites aqui para vocês depois, onde vocês vão, aos poucos, ir se acostumando com essa leitura de gráfico. A gente já aprendeu até agora um tipo de gráfico, lembra? Aquele limite de capacidade de produção, fronteiras de possibilidade de produção. Aquele é um gráfico que a gente já viu já. Mas o que é um gráfico? O que significa um gráfico? Um gráfico nada mais é do que um diagrama. E ele mostra dois ou mais conjuntos de dados ou variáveis, a gente vai ver o que é uma variável, principalmente como é que elas se relacionam. Isso é a leitura que mais a gente faz dentro da economia. A relação que se tem entre duas coisas. Por exemplo, PIB e emprego, renda e emprego, renda e gastos. Quanto maior a sua renda, significa que você gasta mais. Então, tem muita relação entre si, tá? As variáveis, na realidade, é aquele item que você está estudando. Então, se eu estou falando de renda e gasto, a variável é renda com a variável gasto. Um dado, vocês vão ter a disciplina falando sobre sistema de informação, um dado, ele é transformado em uma informação quando ele te ajuda a tomar uma decisão. Se eu chegar para uma pessoa lá fora e dizer o seguinte, lá na rua, um morador de rua, e dizer o seguinte, o PIB de 2019 foi tal, isso é um dado. O morador de rua, ele não toma decisão em relação a isso. Então, para ele é apenas um dado. Quando ele passa a tomar decisões sobre aquele dado, isso é chamado de informação. Vocês vão aprender isso numa disciplina lá de sistema de informação. Mas aqui para nós aqui, o que é um dado? O que é um gráfico? Um gráfico é um diagrama. E ele vai relacionar duas coisas ou mais. Dentro da economia, os gráficos é de grande importância, porque ela permite a gente analisar esses conceitos econômicos. E principalmente uma coisa muito séria que eu vou falar para vocês, mostrar alguns gráficos, são as tendências históricas. Então, qual é a tendência que tem determinada variável? Por exemplo, qual é a tendência que vai ter o PIB do Brasil para esse ano de 2020? Qual é a tendência que vai ter o PIB mundial para esse ano de 2020? Então, repare que a gente utiliza muito gráfico na área de economia. A gente faz muitas leituras com gráficos. E quando eu passar a ensinar para vocês alguns sites que têm esses gráficos, vocês vão olhar e vão começar a entender e fazer a leitura. Muitas das vezes as pessoas não sabem fazer essa leitura. Então, vamos lá. A gente já estudou o gráfico de fronteiras de possibilidade de produção. É aquela, lembra? É aquela que eu tenho uma linha, uma curva, onde essa curva delimita até onde um país pode produzir. E aí, dentro dessa curva até onde um país pode produzir, a gente tem aqui uma figura. Essa figura que representa um gráfico, na realidade, ela só tem um pedacinho do gráfico aqui, mas a gente chama isso de gráfico de 4 quadrantes. É como se fosse um gráfico assim. Essa linha aqui na horizontal nós chamamos de eixo X. Essa linha na vertical nós chamamos de eixo Y. Isso é um gráfico de 4 quadrantes. Mas normalmente o quadrante utilizado é esse quadrante do lado de cá. O encontro dessas duas linhas nós temos aqui o zero. Na medida que vai nessa direção, o valor X vai aumentando. Na medida que vai nessa direção, o valor X vai diminuindo. Na medida que sobe o Y, ele vai aumentando. E na medida que desce o Y, ele vai diminuindo. Então, isso daqui é uma representação cartesiana.
de 4 quadrantes. A maioria dos gráficos que nós vamos estudar para um curso de graduação é um gráfico somente desse quadrante aqui. Ou seja, um gráfico que nós vamos ter aqui o Y e nós vamos ter aqui o X. É como se acontecesse isso daqui, ó. Toda essa parte daqui fosse apagado. Deixa eu apagar isso aqui. Toda essa parte aqui fosse apagada e só ficasse aqui o X e o Y. Aqui fica difícil desenhar, mas deu para... Vou fazer aqui de novo para ficar um melhor entendimento. Eu tenho a linha da vertical, essa linha é o Y. Por que a gente coloca essa seta? É porque isso continua. Essa linha da horizontal é o X. Por que a gente coloca essa seta aqui? Para dizer que esse X ele vai para lá. O encontro das duas linhas é o 0. Então, daqui para cá, o X vai aumentando. Daqui para lá, o Y vai aumentando. Daqui para cá, o X vai diminuindo. E daqui para cá, o X vai diminuindo. Ou melhor, nessa direção ele aumenta, subindo ele aumenta, para lá ele aumenta e para lá ele diminui. O encontro deles é o 0, então eu tenho aqui, por exemplo, 10, 20, 30, 40, 50, ele vai aumentando nessa direção. E para cá eu posso ter menos 10, menos 20, menos 30, menos 40. Por que daqui para cá é menos? Porque o 0 está aqui. O 0 está aqui. Então aqui pode ser 10, 20, 30, 40, 50. Por que eu estou falando pode ser? Porque pode ser 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Pode ser também 1, 2, 3, 4, 5. Agora, para cá tem que estar na mesma escala. Se for 1, 2, 3, 4, 5, para cá é menos 1, menos 2, menos 3. Se for 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, para cá é menos 1 milhão, menos 2 milhões, menos 3 milhões. E assim por diante. Esse é o gráfico que mais nós vamos utilizar. Existem vários outros, mas esse é o que mais a gente utiliza na área de economia. A gente tem aqui, todas as vezes que a gente vai montar um gráfico, ao final vai ter uma atividade que vocês vão fazer, e aí vocês vão montar esse gráfico. A maioria dos gráficos nós montamos antes, fazendo um levantamento de uma tabela. Isso daqui é uma tabela. Como é que a gente faz essa tabela? Essa tabela nós temos aqui colunas. Para quem mexe com Excel, é tranquilo. Nós temos colunas. Aqui é a coluna de possibilidade. Aqui é a coluna de alimento. Aqui é a coluna de máquina. Essas 3 colunas, a gente vai fazendo os pares aqui. A primeira possibilidade, que é a possibilidade A, significa que eu posso produzir de alimento 0. E posso produzir de máquina 150. Então, essa é a primeira possibilidade de produção. A segunda possibilidade, que é a possibilidade B, eu posso produzir 10 de alimento e 140 de máquina. Vocês repararam que quando aumentou alimento de 0 para 10, diminuiu a máquina de 150 para 140, dada aquela limitação de capacidade de produção. Eu não posso produzir mais do que 150 máquinas. E para eu produzir 150 máquinas, eu tenho que produzir 0 de alimento. Na medida que eu tomo a decisão de produzir mais alimentos, significa que eu tenho que produzir menos máquinas. Então, aqui, eu posso produzir 50 toneladas, seja o que for, de alimento, mas se eu produzir 50 toneladas de alimento, eu não posso produzir nenhuma máquina. Ah, mas o meu país precisa tanto de máquina e tanto de alimento. Então, ela está dentro de uma capacidade de produção. O que significa essa capacidade de produção? Que o país tem que decidir qual é o ponto que ela vai produzir, tanto de alimento e tanto de máquina. Lembra que nós falamos que a economia estuda o que não tem para todo mundo, que é escasso? E aí, se a gente pegar esses pontos aqui, é tipo batalha naval. Lembra de batalha naval que vocês já jogaram? Quem já jogou? Eu pegar esses pontos aqui e colocar ele naquele plano cartesiano. Então, eu tenho aqui ó, o 0, que é o encontro dos 2x. É como se esse x aqui do y, ele fosse um pouquinho para lá, e esse y do y,
esse do x fosse um pouquinho para lá e esse do y fosse um pouquinho para cá. O encontro desses dois aqui, o encontro desses dois é o zero. Tá vendo o zero aqui? Deixa eu apagar isso aqui. Ó, é o zero. E aí a gente não precisa de desenhar essa parte para cá e nem precisa de desenhar essa parte para cá. A gente tem aqui, ó, de 0, 10, 20, 30, 40, 50. A gente vem aqui e marca 10, 20, 30, 40, 50. Por que que aqui ela não continua? Porque a limitação que tem da capacidade de produção é até 50, tá? Mas vai ter gráfico que ele vai continuar para lá. Você precisa colocar, é obrigatório colocar quem é o eixo. Então, quem é o eixo do X? Quem é esse eixo do X? Está aqui, ó, alimento. Quem é o eixo do Y? Máquina. Você precisa colocar quem é para que as pessoas que estejam lendo o seu gráfico, ela possa entender o que está relacionado uma coisa com outra. Lembra que foi falado aqui que são variáveis? Então, qual a variável ou quais as variáveis que a gente está analisando aqui? A gente está analisando alimento e a gente está analisando máquinas. Eu estou querendo saber qual a correlação que existe entre elas. E aí, aqui, num pares de batalha naval, eu tenho que a possibilidade A é 0 de alimento e 150 de máquina. Eu venho aqui e dou um pontinho, ó, 0 de alimento. Como é que a gente lê? Esse é o eixo do X. O eixo do X é alimento. O eixo do Y é as máquinas. O que a gente vai fazer aqui? É como se fosse uma batalha naval. O X é o ponto 0 e a máquina é o ponto 150. Então, o X é esse daqui, ó. O X é esse daqui. É o ponto 0, é aqui. E a máquina é 150, é aqui. Você vai ligar esses dois. Então, aonde que eu tenho aqui no eixo do Y que está dentro do zero? Ou melhor, onde que eu tenho aqui no eixo do Y que está dentro do zero do eixo do X? Aqui. E aonde que eu tenho aqui o valor do eixo do Y? Aqui. Então, aqui é o primeiro ponto. Esse ponto aqui representa essa linha aqui, que nós chamamos de possibilidade A. Aí a gente vem aqui e coloca aqui possibilidade A. Agora vamos colocar a possibilidade B. Para a gente colocar a possibilidade B, deixa eu desmanchar isso aqui para ficar mais fácil. Para a gente colocar a possibilidade B, é 10 e 140. Eu venho aqui no X e ando até o 10. Está aqui. Venho aqui no Y e ando até o 140. Ó, 120, 130, 140. E aí eu vou fazer uma linha imaginária daqui para cá e uma linha imaginária daqui para cá. O ponto é aqui. Então eu sei que esse ponto aqui é o ponto 10, 140. Agora vamos marcar o ponto 20, 120. O ponto 20, 120, 20 é o X, eu ando 20 para cá, ó, 10 aqui, 20 aqui. E no Y, eu ando 120. Ó, 120 é aqui. Então, eu pego, traço uma linha imaginária aqui e traço uma linha imaginária aqui. Então, meu outro ponto é aqui. Eu vou fazendo isso com todos os pontos. É como se, quem já jogou batalha naval, é como se aqui fosse o mar e a pessoa desse um tiro. Aí ela vai falar o seguinte, sempre a gente coloca o X primeiro. Ela vai falar, eu estou dando tiro no ponto 20, 120. Ó, estou dando tiro no ponto 20, 120. Significa que o meu tiro bateu justamente aqui, ó. Esse é o meu tiro. Se nunca ninguém jogou batalha naval aí, joga, viu? É bem interessante, é bem legal. Bem legal. Quando a gente era novo, a gente jogava essas coisas, né? Não tinha esse negócio de computador, nesses joguinhos aí. Bom, então eu tenho aqui o ponto B, eu tenho aqui o ponto C, eu tenho o ponto D. Quem é o ponto D? O ponto D é x30, y90. Então eu venho aqui x, 0, 10, 20, 30. Eu traço uma linha aqui imaginária e o ponto Y é quem? 90. Eu venho aqui 90, ó, 90 aqui, traço uma linha imaginária, aonde essas linhas se encontrarem é o ponto D. E assim a gente faz o ponto E e o ponto F. Tá? Bom, deixa eu apagar isso aqui. E aí eu tenho agora esses pontos aqui. Tá vendo que eu tenho uma grade aqui, ó, essa linha para cá, tanto na vertical quanto na horizontal, é uma grade que a gente faz normalmente em papel milimetrado, né?
quer dizer, no mundo real a gente faz no computador, mas no Excel ou no programa específico. Mas na sala de aula a gente faz isso em papel milimetrado. E aí no papel milimetrado eu consigo marcar os pontos tudo bonitinho, porque aqui eu tenho a escala toda direitinho. Mas na hora que a gente vai representar esse gráfico ele é representado dessa forma aqui, ó. Ó, vamos fazer a leitura dela aqui, ó. No eixo do Y, ele é representado pela variável alimento. O eixo do X, ele é utilizado a variável elemento. O eixo do Y, a variável máquina. Então, eu sei aqui que eu tenho uma relação entre alimento e máquina, aonde eu tenho todos aqueles valores que tem lá na tabela, eu tenho todos os valores que tem na tabela, e vou marcando os pontos, aqueles pontos lá do tiro da batalha naval. E aí, na medida que eu vou marcando os pontos, aí entra uma outra brincadeira. Na minha época tinha muito. Ligue os pontos. Eu posso agora ligar os pontos, ó. Aí vai ficar uma curva. Ó, céu bonitinho. Vai ficar uma curva aqui. Essa curva é justamente aquela que nós já aprendemos, que é uma curva de possibilidade de produção. O que significa essa possibilidade de produção? Como é que a gente lê esse gráfico aqui? A gente lê que esse país ele só pode produzir, no máximo, 50 toneladas de alimento. Ou, no máximo, 150 quantidade de máquinas, exemplo. Mas ele pode também fazer outras variações. Ele pode, por exemplo, se ele escolher esse ponto aqui de produção, ele pode produzir 90 de máquina e ele pode produzir 30 de alimento. Ele tem que entender que se ele tomar a decisão de aumentar a quantidade de alimento, significa que ele tem que diminuir a quantidade de máquina. Porque está dentro da sua capacidade de produção. Como que a gente faz aumentar a capacidade de produção? A gente já viu na aula passada. A gente tem que deslocar essa curva para lá. Ela tem que vir aqui, ó, por exemplo. Ixi, saiu torta pra caramba. Ela tem que vir aqui, ó. Vou tentar de novo. Uma curva que desloca para lá, para fora, que a gente chama, significa que aumentou. Aqui, ó, se eu pegasse o eixo do X e continuasse, aumentou, então ela pode agora produzir mais alimento. E aqui, ó, ela veio até aqui no Y. Então, ela pode produzir mais máquina. Então, ela tem outras possibilidades de produção. E como é que um país aumenta a sua curva de possibilidade de produção? A gente já falou em aula passada que um país que tem investimento em capital, ele aumenta a sua capacidade produtiva. Tá? Países que produzem somente para o seu consumo são países pobres. Esses países pobres produzem só para o seu consumo. Nessa produção só para o seu consumo, ela não consegue deslocar essa capacidade de produção. Então, para ela deslocar a capacidade de produção, ela tem que investir em tecnologia, tem que investir em novas fábricas, tem que investir em aumento de energia, tem que investir em qualificação de mão de obra. Países que não fazem isso, eles ficam naquela limitação de capacidade de produção. Ela fica um país muito dependente. Bom, então a gente aprendeu aqui como é que a gente monta um gráfico de curva de possibilidade de produção. Primeiro eu pego aqui uma tabela. Vocês podem fazer isso para qualquer coisa. Vocês vão ver muitos gráficos durante o curso, na área de contabilidade, na área de administração, na área de produção, na área de logística. Vocês vão ver muito isso daí. E na medida que vocês forem olhando esses gráficos, vocês precisam ter entendimento da sua leitura. Então, recapitulando aqui, eu pego esses dados em algum lugar, monto esses dados e com esses dados eu monto um gráfico marcando aqueles pontos que tem a correlação entre alimento e máquina, ou que tem a correlação entre X e Y, e marco esses pontos. Professor, esses pontos vão sair todo bonitinho assim? Não, na realidade não. A gente está falando aqui tudo bonitinho assim por questões de didática, para vocês entenderem, tá? Mas ele pode sair um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas não vai fazer diferença. Uma das coisas mais importantes dentro da área de economia da leitura de gráfico é o que eu falei no início, é a tendência. Qual é a tendência de alguma coisa? Que a gente vai ver agora mesmo.
Então, eu pego uma tabela, monto a tabela, em cima da tabela eu marco os pontos, em cima desses pontos eu traço uma curva. Essa curva pode ser curva ou pode ser uma reta, tá? Mas normalmente a gente chama de curva, mesmo que seja uma reta, tá? Normalmente a gente fala isso. Bom, aqui o texto explica detalhadamente a linha horizontal do gráfico é refletida no eixo horizontal e a gente chama esse eixo de eixo X, então foi o que eu falei. A linha vertical ou a linha Y é aquela linha que está para cima. O encontro dessas linhas é o ponto zero. Agora a gente vai estudar uma coisa muito importante. Inclinação. Praticamente, na graduação que a gente estuda gráfica, é a inclinação. As pessoas da turma que já fizeram, já estão lá no 8º período, já viram isso em matemática. E aquelas pessoas que estão começando agora no 1º período, vocês vão ver inclinação em matemática aplicada. Mas se tudo ocorreu bem no seu 2º grau, você viu isso daí em matemática lá no 2º grau, lá no 3º ano do 2º grau, você viu função. Nada mais é o gráfico de que uma função. Esses pontos aqui são os pontos que formam essa função. Vocês aprenderam isso lá no 2º grau. Bom, mas vamos falar um pouquinho agora. Para quem não estudou ou para quem já estudou, vamos relembrar. O que é uma inclinação? Uma inclinação é... Você tem que entender isso. Uma inclinação, ela representa a mudança de variável. Quando eu mudo uma variável, o que ocorre com a outra variável? Então, vou dar um exemplo aqui. Ó, eu tenho aqui, por exemplo, X e Y. Eu vou colocar aqui renda e aqui gasto. O que significa? Aqui eu vou analisar renda e gasto. Quando você aumenta a sua renda, aumentar é para lá. O que acontece com os seus gastos? Os seus gastos aumentam ou diminuem? Provavelmente os seus gastos vão aumentar. Não deveria, mas vão aumentar. Então, a gente vai ter aqui uma curva parecida com isso. O que significa essa curva? A inclinação da curva ela é para baixo. É uma inclinação negativa. Uma inclinação negativa significa que quando eu aumento a renda... Opa, peraí. Mudei tudo aqui. Na realidade, deixa eu apagar aqui. Esquece o que eu falei. Esse gráfico não é de renda aí. Esquece o que eu falei. Esse é o problema de fazer ao vivo. Deixa eu fazer mais aqui em cima. Aqui, vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui. Aqui é a sua renda. Aqui é o seu gasto. Você tem uma renda desse valor. Não importa o valor. Você tem um gráfico, um gasto desse. Então, juntando isso daqui, ó, uma linha imaginária, esse ponto aqui representa quanto eu gastaria com essa renda. Se eu aumentar a renda para esse ponto aqui, o que acontece com seus gastos? Você passa a ganhar de tantos mil para tantos mil, teoricamente, você começa a gastar mais. Então, o seu gasto passa daqui para cá. Eu coloco uma linha imaginária aqui, o ponto é aqui. Eu fiz aquele gráfico lá, está errado, eu fiz a inclinação para baixo, mas aquele gráfico não é renda e gasto, não. Aí você aumentou mais ainda a sua renda. O que acontece com o seu gasto? Aumenta mais um pouco. Então, se eu pegar uma linha imaginária aqui, eu tenho esse ponto aqui. Então, repare que depois eu faço uma tabelinha assim, ó. Ponto A, ponto B e ponto C. Primeiro o eixo do X. Quem é o eixo do X? Minha renda. Quem é o eixo do Y? Meu gasto. Eu coloco aqui. Quando eu tinha uma renda de tanto, o meu gasto era tanto. Quando a minha renda passou para esse valor, o meu gasto passou para esse valor. Quando a minha renda passou para esse valor, o gasto passou para esse valor. Ou seja, eu tenho aqui o ponto A, o ponto B e o ponto C. Eu venho aqui e marco no gráfico ponto A, ponto B e ponto C. E depois de marcar esses pontos, eu traço uma reta. Ixi, não saiu muito reto, não. Mas eu traço uma reta. Deixa eu fazer de cima para baixo. Isso. O que significa essa reta aqui?
que significa essa reta aqui? Essa reta significa que a inclinação dela vai determinar, olha o que eu vou falar agora, essa é a parte mais importante da aula. A inclinação dessa reta aqui representa o seguinte, ó, eu vou voltar lá para pegar o conceito de inclinação. Inclinação, deixa eu apagar aqui. A inclinação representa a mudança de uma variável. Quando ela ocorre, o que vai variar, o que vai ocorrer de mudança na outra variável? O que vai alterar na outra variável? Pegando o português do jeitinho que está aqui bonitinho, deixa eu apagar aqui. Uma inclinação de uma reta representa a mudança de uma variável que vai acontecer quando uma outra variável se altera. O que ele está querendo dizer? A inclinação mostra o seguinte, quando eu mudo o eixo do x, quanto é que muda o eixo do y? Essa é a inclinação da reta. Então aqui, ó, no nosso desenho aqui, quando eu alterei dessa renda para essa renda, o meu gasto alterou para esse aqui. Por que essa reta aqui ela não sai do zero? Porque mesmo que você não tenha renda, é estranho isso, né? Mesmo que você não tenha renda, você tem gasto. Por exemplo, um morador de rua que não tem renda, ele tem gasto, ele tem que gastar dinheiro no dia para ele comer, ele não tem renda, mas ele tem que gastar, tá? Então eu tenho aqui um gráfico que representa, aí aqui coloca setinha, por que coloca setinha? Porque a minha renda pode aumentar, e os meus gastos também eles podem aumentar. Então eu coloco essa setinha. E aqui eu tenho obrigatoriamente colocar o zerinho. Então pronto, tá aqui essa inclinação da reta. Mas, professor, para que a gente estuda a inclinação da reta? Eu vou pegar dois exemplos aqui. Vou fazer aqui. Eu tenho uma reta nessa inclinação, eu tenho uma reta nessa inclinação, e eu tenho uma reta nessa inclinação. Vocês concordam comigo que as duas retas têm inclinações diferentes? Ó, se eu pegar o ângulo, ó, essa tem esse ângulo e essa tem esse ângulo. Vocês concordam que ela tem inclinações diferentes? Ó, essa reta tem esse ângulo e essa reta tem esse ângulo. Vamos fazer em outro espaço aqui, ó, vou fazer aqui, ó. Ó, deixa eu fazer um gráfico aqui, é porque eu faço com o mouse, aí nem sempre fica legalzinho. Ixi, essa ficou horrível. Vou fazer de novo. Ó, aqui o eixo do X. Vamos imaginar que eu tenho essa inclinação. E vamos imaginar que eu tenho essa inclinação. Olha o que eu vou falar agora, hein? Isso é assim, praticamente a aula de hoje. Quando eu tenho esse ponto aqui, que é do eixo do X, pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser a renda e o gasto. Aqui é a renda e o gasto de duas pessoas diferentes. Vamos imaginar que essas pessoas têm essa quantidade aqui, vou chamar aqui de X1. Essa pessoa tem essa quantidade aqui de gasto. Ó, isso aqui é gasto. Opa, isso aqui é renda. Isso aqui é renda. Isso aqui é gasto. Quando essa pessoa tem isso aqui de renda, eu venho até aqui, transformo até aqui, ela tem isso daqui de gasto. Ó, essa daqui é a pessoa A, essa aqui é a pessoa B. Essa mesma renda, a pessoa A, ela tem gasto diferente. Tá vendo que as duas pessoas têm a mesma renda, porém a pessoa B tem isso aqui de gasto. E a pessoa A tem isso de gasto. Vamos imaginar que essas duas pessoas tiveram um aumento considerável de salário. Elas vieram para cá. Então, a renda delas aumentaram. Aumentaram esse tanto aqui. Como é que vai ser o gasto delas, então? O gasto da pessoa B vai ser esse daqui. Quando aumentou o salário, a pessoa B ela passou a gastar a mesma coisa que a pessoa A gastava com salário inferior. E a pessoa A, qual é o gasto dela? O gasto da pessoa A agora é esse gasto aqui. Repare que quando aumentou a renda,
de X1 para X2, as duas pessoas elas tiveram um reflexo diferente nos seus gastos. Os dois têm o mesmo salário aqui e passaram a ter o mesmo salário aqui. O que significa isso? Que essa pessoa B aqui, ela teve esse mesmo tanto de salário, de aumento de salário da pessoa A. Porém, o gasto dela aumentou só esse tanto aqui. Agora, a pessoa A, quando ela teve esse aumento de salário, o gasto dela aumentou daqui até aqui, aumentou mais. Esse valor aqui é maior do que esse valorzinho aqui. O que significa isso? É aí que a gente aprende inclinação em economia. Significa que essa pessoa que teve um reflexo maior nos seus gastos, essa pessoa que teve um reflexo maior nos seus gastos, significa que a sua reta é mais inclinada. Ó, ela tem uma inclinação, vou fazer aqui fora, ela tem uma inclinação desse tamanho. E essa aqui tem uma inclinação desse tamanho. Ah, professor, estou começando a entender então. Você está querendo dizer que a inclinação da reta, a gente passa a saber quando eu aumento no eixo do X, qual é o reflexo que vai ter maior ou menor no eixo do Y. Exatamente. Então, a pessoa A, ela tem uma inclinação maior. A pessoa B, ela tem uma inclinação menor. O que significa isso? Que quando eu aumento o X, a renda, a pessoa A, que tem uma inclinação maior, ela vai ter um impacto maior nos seus gastos. Então, voltando ao conceito de inclinação. Conceito de inclinação. Deixa eu apagar isso aqui. A inclinação de uma reta representa a mudança de uma variável. Então, quando eu mudei de X lá, mudei a renda da pessoa, o que a outra variável acontece? Então, quando eu mudei a renda, o que aconteceu com o gasto? A pessoa A, ela passou a gastar mais com o aumento de renda. A pessoa B, ela passou a gastar mais, mas um pouquinho a mais. Então, a inclinação dela é menor. Isso é que é de grande importância na inclinação de uma reta dentro de economia. Isso que eu acabei de falar, na hora que você lê o capítulo aqui, vocês vão entender. Ele está explicando isso daqui, ó, esses dois gráficos aqui. Então, vamos lá. Esse gráfico aqui, a reta, ela tem uma inclinação para baixo. A gente diz que a inclinação dela é negativa. Esse daqui, a reta, tem uma inclinação para cima. Ela está dizendo que a inclinação é positiva. O que significa isso? Vamos lá. Vou falar esse daqui primeiro. Quando o X está aqui, eu passo uma linha imaginária aqui, passo uma linha imaginária. Esse é o valor de Y e esse é o valor de X. Quando eu aumento o X para cá, ó, daqui para cá aumenta. Quando eu aumento o X para cá, o Y veio para cá. Então, o Y aumentou também. O que significa isso? Isso é importante. Quando eu aumento o X, aumenta também Y. Todas as vezes que quando eu aumento o X, aumenta Y, significa que a inclinação é positiva. Aumentou a sua renda. Teoricamente, aumenta os seus gastos. Vamos falar de outra coisa. Vamos imaginar que aqui é desemprego e aqui é criminalidade. Aumentou o desemprego, teoricamente, vai aumentar a criminalidade. Elas são diretamente proporcionais. Significa que essa inclinação é positiva. Quando eu aumento A, aumenta B. Quando ela é positiva, significa que a tendência dessa reta é crescer, aumentar. Toda vez que eu aumento X, aumenta Y. Toda vez que eu aumento X, aumenta Y. Então, ela tem uma tendência positiva. Vamos aqui agora, na relação inversa. Essa é uma relação direta. O que é uma relação direta? Aumenta X, aumenta Y. Vamos aqui agora numa relação inversa. Como o próprio nome está falando, quando eu aumento o X, o Y diminui. Vamos falar aqui, ó, aqui é o valor de X. Eu venho aqui numa linha imaginária, aqui é o valor de Y. Quando o valor de X vem para cá, ó, eu traço uma reta imaginária, aqui é o valor de Y. Então, o X cresceu isso daqui e o Y diminuiu isso daqui.
a gente fala que é uma inclinação inversa ou uma inclinação negativa. O que significa uma relação inversa ou uma inclinação negativa? Todas as vezes que eu aumento o x, diminui o y. Quando você aumenta uma coisa, diminui outra coisa, tá? Então, relação direta, aumenta o x, aumenta o y. Quando você tem duas variáveis, que você quer duas coisas dentro dessas duas variáveis que você quer estudar, aquela que tem a inclinação maior significa que quando aumenta x, o aumento de y vai ser maior. Igual nós falamos lá em cima. Bom, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Tá vendo essa reta aqui? Ó, ela tem essa inclinação. Tá vendo essa reta aqui? Ela tem essa inclinação. Parece que essa daqui está mais inclinada do que essa. E não está. Por que ela não está? Porque elas estão em escalas diferentes. Você tem que tomar cuidado com isso. Tá vendo aqui, ó, 1, 2, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 1, 0, 2. Aqui eu tenho 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4. Essa escala aqui é diferente dessa escala aqui. Essa escala aqui é diferente dessa escala aqui. Tá vendo que elas estão até parecidas. Ó, ela tem a escala do y, elas são iguais na realidade, ó. São iguais. Mas a escala do y, essa daqui, ó, ela emagreceu um pouquinho mais. Essa aqui esticou um pouquinho mais. Então, quando você olha dois gráficos, que você está comparando os dois gráficos um com o outro, você pegar dois gráficos desse aqui e comparar, você não pode cometer esse erro de falar que esse gráfico B aqui, a reta tem menor inclinação do que esse gráfico. Na realidade, a inclinação é a mesma. O que diferenciou aqui é a escala. Essa escala aqui é maior, é mais aberta. Essa escala é mais fechadinha. Então, na medida que eu vou pegando essa escala aqui, vou abrindo ela, aumentando o x, a inclinação dela vai... Se eu pegar esse x e colocar ele bem lá embaixo mesmo, a inclinação dessa reta vai ficar mais baixa ainda. Mas você não pode comparar dois gráficos ou mais, você não pode comparar dois gráficos ou mais com escalas diferentes, com relação à inclinação, senão você vai achar que uma está mais inclinada que a outra. Você tem que colocá-las na mesma escala, tá? Então, recapitulando, todas as vezes que você tiver uma relação direta, aumentou x, aumenta y. Todas as vezes que você tem uma relação inversa, aumenta x, diminui y. Tranquilo? Então, se eu pegar aqui e falar, aumenta a taxa de desemprego, aumentando a taxa de desemprego, o que acontece? Aumentando a taxa de desemprego, o índice de criminalidade aumenta. E se eu diminuir a taxa de desemprego, o que acontece? O índice de criminalidade diminui. Elas estão na mesma proporção. Então, elas são diretas. Agora, quando você aumenta uma coisa e diminui outra, aumenta uma variável e diminui outra variável, ela tem uma relação inversa. Tranquilo? Bom, então tá aqui, inclinação de uma curva. A gente falou de inclinação de uma reta e a gente falou de inclinação de uma curva. É a mesma coisa. Normalmente a gente chama tudo de curva, mas na graduação tem alguns lugares que chamam de reta. Vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho uma curva, aqui eu tenho o eixo do x, eu não sei o que é o eixo do x, mas ele deu o nome de x, seja o que for. Aqui eu tenho o eixo do y. Eu tenho uma curva aqui, ó, essa curva aqui, ó. Essa curva aqui, ó. Eu tenho essa curva. Quando eu tenho uma curva, a cada ponto dessa curva, a inclinação dessa reta ou dessa curva se altera. Uma curva, ela pode ter várias configurações. Aqui nós temos uma curva, ó, vou limpar aqui de novo. Aqui nós temos uma curva que tem essa tendência aqui, ó. Ela vai crescendo, ó, ela vai crescendo. Sempre ela vai crescendo. O que significa? É uma inclinação positiva. Quando eu aumento o x, eu aumento o y também. Mas eu posso ter uma curva que ela vai aumentando. Quando ela chega num determinado ponto, ela começa a cair. Então, na mesma curva, ela tem uma inclinação positiva
e ela tem uma inclinação negativa. Quando ela chega aqui no topo dessa curva, a inclinação é zero. Por quê? Porque ela não tem inclinação mais nenhuma. Mas, professor, como assim que ela não tem inclinação mais nenhuma? Na nossa matéria, não cabe a gente explicar isso daí, porque isso é matemática. Eu vou ter a oportunidade de ver com vocês matemática aplicada, e lá na matemática aplicada a gente vai calcular isso através de limite e derivada. Quem já fez aí essa matéria, o pessoal que está lá no 8º período, já fizeram essa matéria, limite e derivada. E quem está fazendo ela agora, por disciplina a distância não, dependência, sou eu que estou dando aula. A gente vê limite e derivada. Mas agora a gente não precisa aprender isso agora, não. O que você precisa entender, vou explicar de novo. O que você precisa entender é que uma reta, ela pode ter só inclinação positiva ou só inclinação negativa, mas ela pode ter também uma inclinação positiva e, num determinado momento, ela tem uma inclinação negativa. Tá? Então, a cada ponto dessa reta aqui, ela tem uma inclinação diferente. Então, se eu pego aqui nessa reta aqui, e eu quero saber esse ponto aqui, eu posso medir a inclinação desse ponto. E desse ponto aqui, eu posso medir também. E desse ponto aqui, eu posso medir também. E desse ponto aqui, eu posso medir também. Só que aqui a inclinação é negativa. Quando a gente aprender limite derivada, a gente vai ver. Quando a inclinação, a gente calcula a inclinação. Você calcula isso através de função. Quando ela deu negativa, é porque naquele ponto ela está descendo. Ela tem uma inclinação negativa. Ou seja, ela tem aqui uma relação inversa. Quer dizer, inversa não, depende, tá? Aqui ela está crescendo, na medida que eu aumento x, aumenta y. Aqui, quando ela passou daqui para cá, na medida que eu aumento o x, o y vai diminuindo. Então, ela é inversa mesmo. Bom, dito isso, tem um outro conceito muito importante em economia, chamado valor marginal. A gente fica falando das pessoas aí fora, a pessoa é marginal. Marginal vem aqui da economia. O que é marginal? Olha só, é importante isso. Marginal significa adicional ou extra. Marginal é alguma coisa adicional, é alguma coisa extra. É um dos conceitos mais importantes dentro da economia, principalmente quando a gente fala custo marginal. Eu vou dar um exemplo que não tem no livro. Quem já fez bolo, quem já fez torta, você vai lá, liga o forno, deixa ele esquentar. Se você fizer um bolo somente, você vai gastar todo o gás para ter aquele calor para fazer um bolo só. Qual é o custo do gás para fazer um bolo só? Todo aquele custo. Vamos imaginar que deu 10 reais para fazer o bolo só de gás. Exemplo. Mas se você colocar dentro do forno, dependendo do tamanho do forno, se você colocar lá 4 bolos, o mesmo gás que custou 10 reais, ele vai custar agora 10 reais, porém cada bolo vai sair a 2,50 de custo de gás. Então o que é o custo marginal? É o seguinte, quando eu acrescento um bolo a mais, o que acontece com o custo unitário do gás? Um bolo, então, é 10 reais de gás. Vamos imaginar 10 só para ter uma conta fácil de fazer. Se eu coloquei 2 bolos, cada bolo vai absorver 5 reais de custo. Então, o que significa o custo marginal? A cada bolo que eu acrescento, quanto que vai acrescentar do custo unitário? Então, se eu tenho um bolo, o custo é 10. Se eu tenho 2 bolos, o custo é 5 para cada um. Se eu tenho 3 bolos, o custo vai ser 1/3 para cada um. Se eu tenho 4 bolos, vai ser 1/4 para cada um. Se você pegar isso que eu estou falando e ir montando uma tabelinha, igual aquela que nós falamos lá em cima, você já tem uma tabela e com essas tabelas você começa a montar, então, o gráfico. O que está acontecendo aí? Ela é positiva ou ela é negativa? Na medida que eu aumento a quantidade de bolo, o custo unitário de gás para cada bolo acontece o quê? Diminui. Então, você começa a entender que a curva vai ser inversa, vai ser uma curva negativa. Isso é análise marginal. Quanto custa eu produzir uma coisa a mais? Quanto custa? Então, marginal significa adicional, termo.
Então, a gente fala que uma pessoa é marginal, ela está à margem da lei, ela está fora da lei, ela é um adicional em cima daquilo dali, ela é uma pessoa extra em cima da lei. Então, uma lei não roubar uma pessoa que é um marginal significa que ele não está dentro da lei, ele vai lá e rouba na cabeça dele. Por isso que a gente chama de marginal. Tá? Então, marginal é isso daí, é um conceito de grande importância que a gente vai usar em alguns casos aí relacionado a gráfico. Dentro do gráfico, aqui, vamos pegar esse gráfico aqui de cima, ó. Vamos pegar esse gráfico aqui de cima. Deixa eu apagar aqui. Ó, esse ponto B aqui significa que é esse valor de X e significa que é esse valor de Y. Esse é o ponto C, ó, esse é... Ixi, que tortura. Esse é o ponto C. Deixa eu apagar aqui. Ó, esse é o ponto C. Vamos chamar isso aqui de produção e isso aqui de custo. Quando eu tenho isso daqui, de produção, eu tenho isso aqui de custo. Quando eu aumentei minha produção para isso daqui, o meu custo aumentou desse tanto para esse tanto. Isso é uma ideia de marginal. O que é marginal? Quando eu aumento isso daqui, eu aumentei uma coisa a mais, quanto que aumentou agora de custo? A gente pode falar aqui um exemplo aqui de preço de venda, ó, preço de venda e lucro. Na medida que eu vou aumentando, se eu aumentar o meu preço de venda em R$1, quanto que aumenta o meu lucro? Se eu aumentar o meu preço de venda mais R$1, quanto que aumenta o meu lucro? Esse é chamado lucro marginal. É quanto você ganha ao aumento de R$1 do seu preço de venda. Mas tem o seguinte, você sabe que quando você começar a aumentar o seu preço de venda, vai chegar uma hora que o preço de venda vai ficar tão caro que as pessoas vão começar a diminuir a compra daquele produto. Aí se encaixa esse gráfico aqui. Aqui é o meu preço de venda. Se eu tiver esse preço de venda, eu tenho aqui meu maior lucro. Aqui é lucro. Se o meu preço de venda for baixo, ó, eu tenho isso aqui de lucro. Se eu aumentar o meu preço de venda demais, ó, eu tenho isso daqui de lucro. Na economia, a gente faz muito isso daqui. Qual é o preço que eu tenho que vender para que eu possa ter o maior lucro? Então, a gente faz análise marginal. Se eu aumentar o preço em R$1, quanto que aumenta meu lucro? E se eu aumentar mais R$1, quanto que aumenta meu lucro? Aí, meu lucro vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Quando chega uma hora, ó, se eu aumentar meu preço mais R$1, o que acontece com o meu lucro? Aí, ele diminui. Opa, então aí, análise marginal, então, começa a significar que se eu passar desse ponto aqui, ó, o meu lucro começa a diminuir. Então, a análise marginal é muito utilizado em economia. O pessoal da administração, quando for estudar administração da produção, vai aprender muito isso. Vai utilizar muito isso daí. Bom, então já aprendemos aqui, recapitulando aqui, já aprendemos que de uma tabela você pode montar um gráfico, esse gráfico de 4 quadrantes, onde eu tenho o X e o Y, que faz a correlação entre as variáveis. Aprendemos também sobre inclinação. Aprendemos também sobre relação inversa, é quando o X aumenta e o Y diminui. Aprendemos também que quando o X aumenta e o Y aumenta, é uma relação direta. Aprendemos também que, em vez de reta, pode ser representado por um gráfico, por uma curva. Essa curva pode ser sempre crescente ou sempre decrescente, ou pode ser uma curva que vai crescer num determinado ponto e vai diminuir no outro. Aprendemos que a inclinação em cada ponto desse aqui a gente pode calcular. Nós não vamos calcular na nossa matéria, mas vocês vão aprender a calcular isso em matemática aplicada. Então, aprendemos essa inclinação. Aprendemos sobre análise marginal. O que é análise marginal? Ao acréscimo de uma coisa, o que altera na outra. Tá? Aqui, a gente já falou isso na aula passada, aqui eu tenho a curva de possibilidade de produção e aqui eu tenho o deslocamento da curva de possibilidade de produção. Deslocou daqui para lá, deslocou daqui para lá. Então, quando é que acontece isso? A gente falou na aula passada, principalmente quando uma empresa aumenta sua capacidade de produção, quando ela faz investimentos. Fazendo investimentos, ela vai conseguir produzir mais. Então, ela pode aumentar a tecnologia, pode aumentar a qualificação de mão de obra, pode aumentar a produção de energia. Ela aumentou isso daí, a curva dela desloca.
Então, se você vê um gráfico desse daqui, você vai fazer sua leitura. É isso que a gente aprende gráfico em economia. Você vai fazer sua leitura. O ponto D dava para produzir 90 disso daqui e 30 disso. Se a curva deslocou para lá, o ponto G aqui, ó, dá para produzir quase 120 de máquina e dá para produzir quase 50 de alimento. Então, repare que a empresa ela aumentou a sua capacidade de produção. Em vez de ela produzir 30 de alimento e 90 de máquina, ela está produzindo quase 120 de máquina, quase 50 de alimento. Aumentou sua capacidade de produção, fazendo o deslocamento da curva. Uma outra coisa que a gente pode fazer é que nem sempre vai dar uma reta bonitinha, assim. Ó, saiu até legal. Nem sempre. Na hora que você montar essa tabela, cadê a tabela? Na hora que você montar essa tabela e colocar os pontos no gráfico, às vezes não vai ficar bonitinho desse jeito aqui. E aí, a gente vai ver alguma coisa parecida com isso daqui, ó. Ó. Tá vendo esses pontinhos aqui? Ó, são pontos que foram feitos. Eles não estão na retinha bonitinha. Aí que eu tá chegando aqui, ó. A gente precisa estudar em economia o que esses pontos estão nos falando com relação à sua tendência. Esse gráfico aqui, a gente vê que o ponto está significando que quando eu aumento X, aumenta Y. Ele tem uma tendência de aumentar. O que significa o X aqui? Renda. E o que significa o Y? Gasto. Então, quando eu pegar, fazer uma tabela aqui, gasto, ou melhor, se eu pegar uma tabela aqui e fazer renda e gasto, eu colocar quanto que era a renda, quanto que era o gasto, quanto que era a renda, quanto que era o gasto. Se eu fizer isso, não vai sair uma reta bonitinha. Ela vai sair um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. E aí, a gente chama isso de séries temporais. O que é uma série temporais? É quando você pega dados, a economia utiliza muito isso, é quando você pega dados em relação ao tempo. Eu vou mostrar para vocês agora mesmo, tá? Então, a gente faz isso daqui, a gente chama isso de diagrama de dispersão. Diagrama de dispersão. O que é um diagrama de dispersão? Eu vou botando vários pontinhos aqui. Esses pontinhos, eles estão dispersos. Eles são dispersos. É por isso que é chamado de gráfico de dispersão. Depois, matematicamente, eu tenho como calcular uma reta desse gráfico. O Excel faz isso. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu vou botar o eixo do Y, vou botar o eixo do X. Ó. Vamos imaginar que eu pegue na sala de aula idade de vocês, idade e altura. Vou pegar idade e altura. Na hora que eu pegar, qual é a sua idade? Minha idade é tanto. Qual a sua altura? Qual a sua idade? Minha idade é tanto. E a sua altura? Você fazer uma tabelinha assim, idade, altura. Eu pego a idade de cada pessoa e a altura. Aqui no gráfico, na hora que eu vou jogar, não vai sair uns pontos bonitinhos, vai sair uns pontos mais ou menos assim, ó. Tem pessoas que têm idade menor e é alto, tem pessoas que têm idade menor e é baixo, tem pessoas que têm idade maior e é baixo, tem pessoas que têm idade maior e é alto. Então, não vai sair os pontinhos tudo de retinha, bonitinho. Vai sair uma coisa... Isso daqui nós chamamos de gráfico de dispersão, porque está tudo disperso. Depois a gente pode pegar todos esses pontos e fazer uma reta para ele, mas a gente não vai aprender isso na nossa matéria de economia. Só quero que vocês aprendam o gráfico de dispersão. Bom, aqui então está o resumo. Ó, gráficos são ferramentas para a economia de grande importância. Ela fornece para a gente uma representação de dados e o que acontece entre as variáveis. Os pontos importantes que você deve entender de um gráfico está representado no eixo vertical e horizontal. Então, você tem que entender o que significa o eixo vertical e o que significa o eixo horizontal. Uma curva de relação entre as duas variáveis é dada por uma inclinação. Então, inclinação, você sabe que é quando eu altero x, o que altera y. Essa é a inclinação. Ela pode ser positiva, como ela pode ser negativa. Positivo significa que quando eu aumento x, aumenta y. Negativo significa que quando eu aumento x, diminui y. Ah, tem um detalhe, tá? Pode ser também o seguinte, positiva pode ser que quando eu vou diminuir x, y também diminui.
Não é só quando aumenta um e aumenta o outro. Quando diminui um e diminui o outro, quando elas estão indo na mesma direção, elas são positivas. Então, se eu falar que diminui x, diminui y, não quer dizer que ela é negativa, não. Ela é positiva. Por quê? Porque elas estão indo na mesma direção. Diminui uma, diminui a outra. Agora, quando eu falar que quando aumenta uma, a outra vai para o lado contrário, aumentei x, diminui y. Elas são inversas. Diminui x, aumentou y. Elas são inversas. Às vezes, nos deparamos com alguns tipos especiais, que são aqueles de série temporais, que são aqueles de dispersão. Mas, mesmo assim, são gráficos que mostram para a gente muitas informações. Tem vários tipos de gráfico. O que a gente mais vai estudar são esses daí. Então, os conceitos que nós aprendemos aqui hoje. Eixo horizontal, que é esse eixo aqui. Ah, gente, tem um detalhe aqui, ó. Eixo horizontal ou X, horizontal ou X, vertical ou Y. A inclinação pode ser negativa para baixo, pode ser positiva para cima e pode ser nula. Ou seja, ela não tem inclinação. É uma reta que está praticamente paralela a essa reta aqui. A gente falou de tangente, é quando ela faz uma curva, a reta passa tangente aqui. Tudo isso vocês vão aprender em matemática. Séries temporais é quando eu estou fazendo, ó, aqui eu tenho, vamos imaginar o seguinte, aqui é o PIB desse ano, aqui é ano. E aqui é PIB. Então, o PIB desse ano foi aqui. 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 Então, a gente tem aqui, não é uma reta, tá vendo? Ó, a gente tem aqui séries temporais, então não vai dar uma reta, tá? E tem outros tipos de gráficos também. O gráfico de dispersão é quando você tem vários pontinhos assim, que não tem uma inclinação, ou melhor, que não tem uma reta. Falado tudo isso, nós temos aqui agora as questões que vocês vão fazer, que vai valer o ponto referente a essa aula. Eu vou explicar cada um. Primeira pergunta. Considere o seguinte problema. Uma pessoa dorme 8 horas por dia e resta 16 horas para ela. Dentro dessas 16 horas, você tem capacidade de limitação. Ou você vai para o seu lazer, ou você vai estudar. Olha só, você dorme 8 horas, você tem mais 16 horas para você escolher. Ou você vai para o seu lazer, vai para a praia, para o churrasco, ou você vai estudar. Todas as vezes que você tomar a decisão em estudar mais, você tem que diminuir o seu lazer. Todas as vezes que você toma a decisão em estudar menos, você pode aumentar o seu lazer. Então, repare que elas são o quê? Inversas, direta, positiva, negativa, o quê? Quando aumenta uma, diminui a outra. Então, elas são inversas. É negativa. E ele está pedindo para você traçar uma curva. Uma curva de capacidade de produção. Olha só. A capacidade de produção, eu tenho aqui 16 horas para eu estudar, e eu tenho também 16 horas para estudar e 16 horas para o lazer. Eu tenho aqui, então, minha curva de capacidade de produção. Se eu falar que eu vou estudar essa quantidade de horas, eu estou estudando muito pouco, porém, eu vou poder ter essa quantidade de horas para trabalhar, ou para passear. Vou dar um exemplo. Das 16 horas, eu vou estudar 6. Se eu vou estudar 6, eu tenho 10 horas para lazer. Não vou estudar 6, não, vou estudar 3. Vou estudar 3, estudar pouco. Se eu estudei 3, então o que significa que eu tenho 13 horas para lazer. Ele está pedindo para você traçar esse gráfico parecido com esse que eu acabei de fazer aqui agora. Você só vai colocar aqui os nomes dos elementos, quem é X, quem é Y, colocar aqui a capacidade máxima, que é 16 e 16. Número 2, na questão 1, qual é a inclinação dessa linha? Que mostra a relação. É uma reta? Como é que é essa inclinação aqui? Essa inclinação vocês vão calcular daquele jeito, lembra? Se eu aumentar 1 hora em estudar, quantas horas diminui no lazer? Essa é a inclinação. Esse número é a inclinação. Suponhamos que você necessite exatamente de 6 horas de lazer por dia. Você vai pegar lá no seu gráfico, vai marcar 6 horas. Aqui está 6 horas. Marque o ponto que eu respondo em 6 horas. Agora, considere o movimento ao longo da curva. Admita que descida
que decidiu que precisa apenas de 4 horas de descanso. Você vai fazer aquilo que eu fiz em todos. Ó, vou fazer aqui de novo. Aqui é X, aqui é 6. Eu tenho aqui minha capacidade de... Aqui é 16, aqui é 16. Se eu tenho 6 horas de estudo, 6 horas eu tenho que significa que eu tenho 10 horas de lazer. Ele quer dizer o seguinte, e se eu escolher 4 horas? 4 horas. Diminuiu a quantidade de estudo. O que vai acontecer com a minha hora de lazer? Vai aumentar. É isso que ele está falando, tá? Você tem que fazer um gráfico desse aqui e explicar qual foi o movimento que aconteceu de 6 para 4 e de 16 para quanto? 16 não, se eu tinha 6, eu tenho 10, né? De 10 para quanto? A seguir mostra o locamento. Como sugerido na sessão especial sobre o uso do tempo, faça um registro diário. Aqui você vai fazer você. Cada um vai fazer um registro diário durante o seu tempo, durante 3 dias. Você pode escolher qual é o dia. Não deixe para começar na semana que vem, porque quando eu falar que é para entregar, você já tem que ter isso pronto. Você vai registrar o seguinte: quanto tempo você tem de estudo, quanto tempo você tem de sono, quanto tempo você tem de trabalho, quanto tempo você tem de lazer. Depois desenhe uma curva de possibilidade. Lembrando que quando você escolhe mais uma coisa, você tem que deixar de fazer outra. Você vai escolher entre lazer e todas as outras. Então, vamos supor, num dia de 24 horas, vamos supor, você leva, só para facilitar, você leva 10 horas para dormir, leva 3 horas para estudar, você leva estudar, dormir e lazer. Então, eu tenho aqui 13 horas. Então, eu tenho a somatória, deu 13 horas. Ele está dizendo para você fazer a relação de lazer e de todas as outras horas. Professor, eu não tenho hora para lazer, não, nesses 3 dias. Eu só tenho só hora para estudar e dormir. Ótimo. Você vai fazer o gráfico e dizer que o seu lazer é 0. Mas você tem sim, claro que tem. Você vai fazer isso daí. Cada um vai ter o seu gráfico diferente, tá? 6. Visite o site. O 6, o 7 e o 8 não é para fazer, tá? O 7 é para quem já fez matemática, vocês vão aprender isso em matemática. O 8 também vocês vão aprender em matemática. E o 9, ele fala, como o livro é americano, ele fala lá dos Estados Unidos. Então, eu vou dizer agora o que vocês vão fazer no 6 e no 7. Vocês não vão fazer o que está escrito no livro, vocês vão fazer o que eu vou falar agora. Vamos lá. Eu tenho aqui alguns gráficos. Eu vou falar para vocês. Eu tenho aqui alguns gráficos. Deixa eu abrir aqui. Meu computador já está cansado, já está lento, já está lerdo já. Tá? Eu tenho aqui alguns gráficos. Ó, aqui você está vendo aqui aonde eu entrei. Veja, abril, economia, PIB. Tá? É porque meu computador já está cansado já. Estou com ele aberto desde cedo. E aí a página está difícil de acessar. Deixa eu atualizar aqui para ver se ela vai... Está cansada já. Deixa eu pegar outro gráfico aqui. Eu acho que já está tudo cansado esses gráficos. Eu deixei as páginas todas abertas aqui, mas o computador já está já cansado aqui. Recuperar a página. Deixa eu recuperar para ver se ela recupera. Eu tinha deixado tudo aberto. Apareceu aqui. Esse gráfico aqui é um gráfico de série temporal. Por que ela é temporal? Porque aqui embaixo, aqui, ó, eu tenho o tempo. Junho, agosto. Está travado o computador. Aqui, ó. Eu tenho julho, agosto, outubro, novembro. Aqui é do ano passado, isso daqui. A partir daqui é 2020. Ai. Deixa eu voltar nesse outro aqui. É ao vivo, tá, gente? É ao vivo e ao vivo. O computador já está cansado já. Ele... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou preparar de novo, vou fazer uma outra aula só falando desses gráficos, tá? Então, vocês vão me entregar, a princípio, vocês vão me entregar apenas o exercício número 1, o 2 e o 3. Eu vou colocar ainda durante essa semana como é que você vai fazer para entregar esse exercício, tá?
ainda durante essa semana. Bom, agora mesmo eu estou começando a nossa live e aí você anota lá, depois de assistir, pega suas anotações de dúvidas e eu vou tirar dúvida na live, tá? Só tiro a dúvida na live. Então vai funcionar assim agora. Eu passo o vídeo, vocês vão assistir o vídeo no horário da nossa aula e depois eu começo então uma live explicando isso que eu acabei de falar agora. Depois eu vou fazer um vídeo explicando a questão desses gráficos, dessas páginas que eu deixei aberto aqui e que não deu nada certo, porque a internet está muito lenta e meu computador está muito pesado. Tranquilo? Então espero vocês lá na live, anote aí suas dúvidas e tira a dúvida lá hoje para que a gente possa aprender um pouco mais com relação a gráfico e vou fazer um outro vídeo então falando mais sobre gráfico. Então, até mais!